E aí pessoal, Paulo Campos Júnior aqui do canal Alma Conservadora, e hoje a gente vai fazer a primeira leitura do livro Chefe. Essa leitura ela vai ser feita segunda, quartas e sextas. Hoje a gente vai falar de alguns personagens específicos, um deles é o Roberto Mangabeira Unger, né? Vai falar também sobre o Renan Calheiros, vamos falar sobre o José Alencar e o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Também vamos falar sobre um partido específico, o PRB. Hoje ele já não é PRB, né? É o Partido Republicano, mais alinhado ao governo Bolsonaro. E vamos começar essa leitura do livro para que a gente possa aprender um pouco sobre a história desse mensalão, que muita gente desconhece, e a história do Lula, né? No geral, e o que levou a esse escândalo aí de corrupção e como ele se livrou do impeachment naquela época, né? Que tinha tudo para sofrer impeachment, mas não sofreu. Então vamos começar a leitura. O governo Lula é o mais corrupto de nossa história. Qual a justificativa para o presidente da República nomear como ministro integrante do seu primeiro escalão de auxiliares o homem que publicara num dos jornais mais importantes do país que ele, o presidente, era o chefe do governo mais corrupto de nossa história? Pois Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, nomeou o filósofo Roberto Mangabeira Unger no primeiro semestre do seu segundo mandato, em 2007, ministro da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo, especialmente constituída para abrigá-lo. E não adiantou nem o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, inviabilizá-la tempos depois, durante uma rebelião para obter mais cargos no governo e proteção para o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, o então presidente do Senado acusado de corrupção. Apesar de o PMDB derrotar a medida provisória que criara o posto para Roberto Mangabeira Unger, Lula deu um jeito na situação, nomeando-o novamente, dessa vez como ministro extraordinário de assuntos estratégicos. A posição do detrator estava garantida. Bom, pessoal, o que quer dizer isso? Roberto Mangabeira Unger era um homem que era um jornalista também, filósofo e jornalista, e ele denunciou o governo mais corrupto de nossa história. Ele fez essa denúncia publicamente no seu artigo. É um professor de Harvard, né? Uma pessoa bastante influente. E quando ele fez essa denúncia, e foi muito forte na época, né? Não se sabia ainda muita coisa, mas já era conhecido o caso do mensalão. Ele fez essa denúncia, mas um tempo depois foi convidado para ser ministro, né, do governo Lula. Interessante isso, né? Você criticar o governo mais corrupto da história, e logo depois você se torna ministro do mesmo governo que você falou contra, né? Eu acho eticamente e moralmente, né, uma coisa bem pesada, bem feia. Então foi o que aconteceu, tá? Para meio que um cala-boca, ele foi convidado para ser ministro, e ministro de, olha, extraordinário de assuntos estratégicos. Interessante, né? Então a posição do detrator, né, como o livro diz, estava garantida. O que é um detrator? Detratar é desqualificar, né? É aquela pessoa que desqualifica a outra, né? Que critica duramente, desqualifica um detrator. Então, a posição do detrator estava garantida, acabou, né? Essas críticas pesadas, né? Então vamos lá.
Por fim ao governo Lula. É o título do artigo de Roberto Mangabeira Unger, publicado na Folha de São Paulo em 15 de novembro de 2005. No sugestivo dia da proclamação da República. O ano de 2005 havia sido marcado pela eclosão do escândalo do Mensalão, como eu já havia dito, né? Esse é o parágrafo de abertura do artigo. Vamos lá, o artigo. Parágrafo de abertura. Hein? Afirmo que o governo Lula é o mais corrupto de nossa história nacional. Corrupção tanto mais nefasta por servir à compra de congressistas, à politização da Polícia Federal e das agências reguladoras, ao achincalhamento dos partidos políticos e à tentativa de dobrar qualquer instituição no Estado capaz de se contrapor a seus desmandos. O que poderia ter levado o presidente da República a nomear como ministro o autor dessas acusações? E Roberto Mangabeira Unger não estava brincando, a julgar pela defesa que fez do impeachment de Lula. Ao denunciar a gravidade dos crimes de responsabilidade supostamente cometidos pelo presidente, o então futuro ministro afirmou em seu artigo que Lula comandou com um olho fechado e outro aberto um aparato político que trocou dinheiro por poder e poder por dinheiro, e que depois tentou comprar com a liberação de recursos orçamentários apoio para interromper a investigação de seus abusos. Alguém poderia argumentar que a nomeação de Roberto Mangabeira Unger seria um mal necessário, coisa de política, e tentar explicá-la pela importância do filósofo, um professor da prestigiada Universidade de Harvard, das mais importantes dos Estados Unidos, por quase 40 anos. O Brasil, portanto, não poderia prescindir da experiência e do prestígio de Roberto Mangabeira Unger, que teria muito a contribuir com o país. Realmente era uma figura importante, né? É uma figura bem conhecida, professor de Harvard. Então seria, com certeza, alguém a contribuir muito para o país. Vamos continuar aqui. Será mesmo? A cerimônia de posse do filósofo não demonstrou isso. Poucos ministros, cadeiras vazias, menos de 1 hora de solenidade. E mesmo antes da criticada viagem de Roberto Mangabeira Unger à Amazônia em 2008, na qual defendeu o desvio de águas da região da Amazônia para abastecer o Nordeste, sem considerar que centenas de milhares de amazonenses ainda não dispunham de água encanada. O ministro já era considerado, em âmbito do governo, café com leite. Ou seja, não lhe era atribuída importância, nem de seu trabalho haveria algo para se aproveitar. Ou seja, era só um cargo, mesmo inventado ali, criado para calar um detrator e de importância zero, né? Deram importância zero ao trabalho dele. Mesmo porque também a ideia de desviar água da Amazônia, né? Para abastecer o Nordeste, mesmo sabendo que na Amazônia ainda não dispunha de água encanada em muitos lugares na Amazônia, é uma ideia bem de jirico mesmo. Vamos lá para outro trecho de Roberto Mangabeira Unger. Afirmo ser obrigação do Congresso Nacional declarar prontamente o impedimento do presidente, ou seja, ele queria o impeachment, né? As provas acumuladas de seu envolvimento em crimes de responsabilidade podem ainda não bastar para assegurar sua condenação em juízo. Já são, porém, mais do que suficientes para atender ao critério constitucional do impedimento. Desde o primeiro dia de seu mandato, o presidente desrespeitou as instituições republicanas, imiscuiu-se e deixou que seus mais próximos se imiscuíssem em disputas e negócios privados. Talvez, então, a razão para a nomeação de Roberto Mangabeira Unger tenha sido de ordem político-partidária.
Ou seja, o filósofo traria para o governo a base social representada por seu partido, ampliando o número de legendas que davam sustentação à administração Lula no Congresso. Como vimos, no entanto, Roberto Mangabeira Unger passou a maior parte da vida nos Estados Unidos, o que o forte sotaque não deixava desmentir. Não possuía qualquer base social, nem traria consigo qualquer força orgânica da sociedade, ou seja, político partidário também não era o motivo político partidário Roberto Mangabeira Unger como ministro do Lula. Então, assim, mesmo porque o partido dele não tinha representatividade nenhuma, era o PRB, era um partido pequeno, e ele também realmente ele não fala muito bem o português, tá? Você pode ver uma entrevista dele no Roda Viva lá. Ele teve uma entrevista no Roda Viva em 2012, se eu não me engano. Também teve outra em 2001. Algumas duas entrevistas. E você vê que ele tem um sotaque muito forte. Quanto a seu partido, o minúsculo PRB, Partido Republicano Brasileiro, tinha menos de 8.000 filiados quando Roberto Mangabeira Unger se tornou ministro. E era um dos menores partidos políticos do país, como eu já havia dito, né? Não agregava praticamente nada à base aliada de Lula. Por apoio político partidário, não faria sentido nomear Roberto Mangabeira Unger. Afinal, o PRB, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, possuía apenas 3 deputados federais, né? Um senador e o vice-presidente da República, José Alencar, né, de Minas Gerais, que saíra do PL, do Partido Liberal, em decorrência do escândalo do Mensalão, e foi o grande incentivador da nomeação do filósofo. O PRB ele já não existe mais, tá? Eu vou deixar aqui para vocês verem. Ele virou Partido Republicano, né? Ele é agora praticamente base aliada do governo Jair Bolsonaro, é o PR, o Partido Republicano, e é aliado aí às ideias do Bolsonaro. Em outro trecho do famoso artigo, Roberto Mangabeira Unger afirmou que Lula fraudou a vontade dos brasileiros, ameaçava a democracia com o veneno do cinismo e tinha um projeto de governo que impôs mediocridade. E mais, afirma que o presidente, avesso ao trabalho e ao estudo, desatento aos negócios do Estado, fugídio de tudo o que lhe traga dificuldade ou de sabor e orgulhoso de sua própria ignorância, mostrou-se inapto para o cargo sagrado que o povo brasileiro lhe confiou. Bem o Lula mesmo, né? Aqui é um resumo do Lula. Para fazer a vontade de seu vice José Alencar, um homem leal e doente, Lula só precisaria ter dito que gostaria muito de nomear alguém indicado por ele, mas não poderia ser o homem que o acusara de chefiar o governo mais corrupto da história. Poderia ser qualquer um, menos aquele que conclamara o Congresso a derrubá-lo da presidência da República, por corrupção. Por que Lula nomeou Roberto Mangabeira Unger, autor de acusação tão séria? Nas páginas desse livro, o leitor será convidado a encontrar a resposta. Bem, essas duas páginas elas são bem específicas, não tem muito o que se falar sobre elas. Acabei até não usando o óculos aqui, mas consegui ler porque eu virei aqui o tablet. Então são duas páginas bem específicas, falam a respeito da nomeação do Roberto Mangabeira Unger, né? Para quê? Para que ele ficasse quieto, foi uma forma de calar a boca. O Roberto Mangabeira Unger hoje ele é muito ligado a Ciro Gomes. Recentemente eu ouvi dizer que ele também é ligado ao Witzel, né? E tem uma história aí na política como ministro de Lula, né, para deixar de ser detrator, para deixar de difamar ou desqualificar o Lula, né? Mas não tem problema não, a gente está aí para isso, né? O
os comentários no vídeo do Roda Viva que eu falei são bem mostram bem aonde o Roberto Mangabeira Unger com quem ele está envolvido. Então tem muito eleitor do Ciro comentando ali, falando que quer ele como vice do Ciro em 2022, que ele é a solução para o Brasil. Então está bem politizado ali, está bem uma ideia bem politizada. Então fiquem de olho nesse nome, Roberto Mangabeira Unger. Tá? É um filósofo, foi professor de Harvard, pode vir aí também, pode ser uma ideia do PDT, de algum partido político aí como vice-presidente, para vir para fortalecer aí alguma chapa para presidente da República em 2022. Pessoal, Renan Calheiros, que a gente falou aqui, todo mundo conhece, né? Ele era o presidente do Senado na época, muito alinhado às ideias do PT, do Lula. E José Alencar, o vice-presidente da República, num partido inexpressivo, também foi falado aqui. E o PRB, que virou PR depois. E inclusive foi o primeiro partido a sair da base aliada, né, da presidente Dilma, na época do impeachment. Né? Foi o partido que puxou o bonde para outros partidos também saírem, né, da base aliada da Dilma e ocorreu o impeachment. Pessoal, é só isso. Hoje a gente vai ler só essas 2 páginas. Provavelmente vai ser uma leitura bem devagar, para a gente conversar sobre isso. Comentem aqui, deem seu like, comentem aqui e vamos ver se vocês tiverem novas ideias para que a gente possa estar comentando também junto aqui com a leitura do livro. Por favor, não deixem de dar as ideias e vamos trabalhar para que esse vídeo, para que esse assunto ele seja expandido aí, seja compartilhado o máximo possível para que mais pessoas conheçam dessa história. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado aí por terem assistido até o final e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.